A demora a chegar aqui, Mas, né? pois é, esse aqui é o problema, né? Olha, 10 horas e 12 minutos, Edivan, vamos começar aqui o nosso programa. Você lembra que ontem a gente falou aqui sobre o Cometa Verde? Sim, o Cometa Verde. Lembra? E a gente tem muita gente que tem altas curiosidades. Eu sou uma pessoa que adora essas coisas assim, né? Acho super bacana. E aí, a última aproximação da Terra aconteceu, do Cometa Verde, há 50 mil anos, gente. Ixi, E Maria. nesta semana, o cometa será visualizado novamente a olho nu, que é outra coisa assim que é super bacana, né? Porque às vezes a gente precisa ali de um instrumento, né? Mas dessa vez vai ser a olho nu. Você já imaginou 50 mil anos atrás, né? Que o cometa passou por aqui, tá passando novamente. E aí, gente, o Tribuna Livre está recebendo hoje o professor José Henrique Fernandes, coordenador do projeto Caravana Espacial, justamente para a gente entender a importância aí da passagem do cometa, para a gente saber como é que a gente vai poder, de repente, visualizar o cometa, se vai ser visualizado aqui também no nosso estado, né? Tem isso também, né? Tem umas diferenças assim, né, Edvan? Então, portanto, a partir de agora, o nosso programa recebe o professor José Henrique Fernandes. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Estamos aqui na curiosidade para entender um pouco mais aí a passagem desse cometa. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá as perguntas. Professor José Henrique Fernandes, o cometa ia passar ontem ou anteontem e ele não deu as caras. Alguma explicação para esse retardamento do aparecimento do cometa? Então, na verdade, esse cometa, como foi muito bem dito, ele aparece a cada 50 mil anos. A última vez eram hominídeos que estavam aqui, nem era ainda o Homo sapiens, eram os neandertais. Nossa. Nós tivemos a máxima aproximação da Terra, a distância mínima do cometa até a Terra, no dia 1º de fevereiro. Inclusive, o nosso projeto, Caravanas, foi até lá, porque ele pretende levar a astronomia e astronáutica ao interior do Nordeste, particularmente ao interior do Rio Grande do Norte. Ah, que legal. Nós levamos instrumentos, fomos com a expectativa, inclusive, de observá-lo a olho nu, porque seria a máxima aproximação. E o brilho do cometa, ele aumenta conforme a proximidade. Então, quanto mais próximo, o brilho é maior. Só que a Lua estava já crescente, vai ficar cheia agora no dia 5, né, de fevereiro, e com isso a nossa pupila se dilata um pouquinho, que perde a sensibilidade para coisas mais fracas, como o cometa. Então a gente não conseguiu vê-lo a olho nu, mas com instrumentos, com telescópios, é possível se ver o cometa. Já estão tirando fotos dele desde o ano passado. Uma cauda verde, inclusive. Uma das caudas, ele tem 3. Eita. Professor, ele passa assim a quantos bilhões de distância da gente e a velocidade que ele percorre? Nesse dia 1º de fevereiro, ele estava a 47 milhões de quilômetros, que é mais ou menos 1/3 da distância do Sol até a Terra. E a velocidade dele é bastante alta, né? Até a da Terra, se você for calcular a circunferência que a Terra faz em torno do Sol e dividir isso por um ano, a velocidade da Terra também é alta. A gente não se dá conta, mas a velocidade da Terra pelo espaço é alta. E o do cometa também é bastante alta. Mesmo assim, a trajetória dele, ele vai até os confins do nosso sistema solar e volta, né? Por isso que ele leva tanto tempo para chegar até aqui mesmo com essa velocidade alta. Aí, professor, pelo que eu entendi aí o que o senhor comentou, então a gente não consegue mais ver ele a olho nu? Precisa ali do telescópio, de um instrumento mesmo para visualizá-lo? Olha, por isso eu não quero tirar a expectativa aí da comunidade astronômica amadora, Sim. mas muito provavelmente a gente não consiga mais vê-lo a olho nu. Porque agora a tendência é a luminosidade só cair. Mas se, por exemplo, a Lua está cheia no dia 5, a olho nu até o dia 7, 8 não vai dar, porque a Lua está tão brilhante que a sua pupila vai se dilatar e o seu olho não vai conseguir enxergar a luminosidade bem menor do cometa. Mas digamos que lá pelo dia 12 de fevereiro, com a Lua já ficando minguante, é possível que com um pouco de sorte a gente se veja olho nu, mas a luminosidade agora a tendência é cair. Entendi. Mas com esses binóculos normais que a gente compra aí no Xing-Ling, compra aí em qualquer lugar, dá para ver ou só com os equipamentos mais sofisticados? Não, os binóculos também ajudam. O problema do binóculo é você conseguir localizar o ponto certo para você observar. Porque você precisa ter estabilidade. Por isso que
telescópio com uma base fixa e que você possa setar, né, inclusive até eletronicamente o ponto, e ele faz a varredura e vai automaticamente até lá, fica bem mais fácil. Mas com binóculo, se você souber a posição certa, ajuda bastante. E a posição é a seguinte, ele vai estar sempre na direção norte. Pronto. Ele vai estar sempre na direção norte, e lembrando, né, com o braço direito você aponta o nascer do sol, é o leste. Aí o braço esquerdo vai ser o oeste. Na sua frente o norte, atrás de você o sul. Então de noite, lembrando de onde o sol nasceu, faça essa cruz para saber a direção norte. Olha a direção norte, você vai ver uma estrelinha brilhante. A mais brilhante é a Capela, acima dela já vai estar Marte, mas a estrelinha mais brilhante é a Capela. É um pouco para baixo, quase na linha do horizonte, e é nessa direção, direção norte, quase na linha do horizonte, próximo da estrelinha Capela, que a gente conseguiria ver o cometa, e um binóculo ajudaria. Algum ponto do Brasil você visualiza mais facilmente? Nós que estamos aqui numa esquina, e a esquina a gente vê de tudo numa esquina, né? Olha de um lado para um lado e do outro. A esquina outro. mais privilegiada, nós aqui que estamos nessa esquina somos mais privilegiados, é mais fácil de observar e visualizar o cometa? Sim, por exemplo, no dia 1º de fevereiro, o pessoal lá de São Paulo e do Sul nem tentou observá-lo, porque não estaria no horizonte deles. Para nós, já estava bem na linha do horizonte, um pouco para cima. E à medida que ele vai se afastando da Terra, ele começa a ir mais para o... Não é direção sul, é hemisfério sul. Ele continua na direção norte, mas descendo para o hemisfério sul. Então, o pessoal de São Paulo começa a observá-lo na linha do horizonte e subindo. Lá pelo dia 12, por exemplo, 12 até o dia 15, já vai ser possível se observar no horizonte de pessoas que estejam mais baixo, como São Paulo. Professor... Então, para a gente, no dia 1º, nós somos privilegiados. No dia 1º, o pessoal de São Paulo não conseguiria mesmo observá-lo, porque não estaria dentro do horizonte visível deles. Professor José Henrique, você já falou dia 5, dia 6, dia 12. Isso significa dizer que até o final do mês a gente tem possibilidade ainda de vê-lo? Eu acho que a maior probabilidade aí é quando a Lua começar, pelo menos a olho nu, né? Sim. Com um telescópio você consegue vê-lo sempre, todas as noites. Principalmente os profissionais, né? Mas a olho nu... Tem um amigo meu que tem. A olho nu, com certeza na Lua cheia, sem não condições. Não dá para... Mas mesmo na minguante, que é 7 dias depois do dia 5, né? Então dia 12, ainda tem brilho suficiente para ofuscar e você não conseguir vê-lo a olho nu. E é por aí que ainda teria uma magnitude suficiente para ser visto a olho nu. Então a gente está meio sem sorte, porque também, à medida que ele se afasta, o brilho dele vai diminuindo. Se a gente esperar a Lua ficar cada vez mais nova, ele também vai se afastando cada vez mais. Pois é. Não mas ainda existe a possibilidade de agora, eu que não sou, ainda existe. Eu que sou totalmente leigo, para me confundir com outros cometas ou com outros eventos, como é o formato desse cometa verde? Os cometas eles podem ter os mais diferentes formatos, né? E aqui a cauda e a cabeleira escondem de fato a forma do núcleo, né? Então porque o cometa tem 3 partes: o núcleo, que é a parte de rocha e gelo. Depois tem a cabeleira ou coma, que é o que envolve esse núcleo já com gases, e a cauda, que se estende por distâncias muito longas. Então, agora, com essa luminosidade dos gases que ele está emitindo, você não enxerga o relevo do núcleo. Para isso, você precisaria de um telescópio mais potente, mas tem gente que consegue, sim. Via de regra, eles não são regulares, eles têm reentrâncias e formatos dos mais diversos. Esse não pode a regra. Estou com 2 perguntas aqui do nosso ouvinte, o Ronaldo Lamas. Ele pergunta: a Capela fica perto ali das Três Marias? E o cometa Halley, o tão famoso, né, cometa Halley, passa quando? O cometa Halley agora só em 2062, né? Ai, Jesus. Vez foi, mas, 2062 ainda... Você é jovem, eu acho que você ainda consegue vê-lo. Não, professor, não vamos adentrar nesse quesito. E a Capela não fica perto das Três Marias, não. As Três Marias, por exemplo, no dia que nós observamos lá em São Paulo do Potengi, elas estavam no zênite e a Capela estava, como eu disse, na direção norte, mas quase na linha do horizonte. Então você tem aí pelo menos uns
80 graus de diferença entre a posição da Capela e das Três Marias. Não fica perto, não. Entre os eventos astronômicos, qual é a importância do cometa verde? Ele fica aí, que classificação ele teria na importância dos fenômenos astronômicos? Então, para os astrônomos, todos esses fenômenos astronômicos são importantes porque eles são remanescentes da origem do sistema solar. Eles são os restos da matéria que formou o nosso sistema solar há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, estudando esses cometas, por exemplo, a cor verde. Por que é esverdeada? Porque tem a ver com os gases que ele está emitindo. E isso, para não ficar muito técnico, né, mas são linhas de emissão que identificam os componentes químicos do cometa. E estudando esses remanescentes das origens do nosso sistema solar, a gente pode entender melhor o nosso próprio sistema. Como que se formou a Terra, o Sol e todos os demais planetas. Maravilha. Professor, eu sou leiga, mas acho muito bacana todo esse estudo, né? Você está ali ligado à astrologia. Tem alguma forma de eu ter mais conhecimento com relação a isso? Algum meio, Hoje em dia, nós temos muitos astrônomos amadores também, né? Que nem precisam ser profissionais da área. Os interessados já têm hoje acesso bastante fácil a instrumentos. É claro que eles são caros, né? Mas Sim. eles são... Você pode comprar na internet hoje instrumentos muito bons para observação. E, claro, tem... na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, nós promovemos, de vez em quando, cursos de extensão, que são palestras para a comunidade leiga sobre esses fenômenos celestes. E eles atraem muita gente porque é muito interessante. O conhecimento dos astros, das origens do nosso sistema solar e da nossa própria origem, né? Sem dúvida. Morro de inveja, quem sabe olhar para o céu assim, identificar, olha, ali tá não sei o quê, ali tá... Eu acho maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta, o senhor também não é obrigado a responder, porque também existem alguns estudos muito antigos de um fenômeno que ficou conhecido mundialmente, e ele está presente na Bíblia, que foi a estrela dos Reis Magos. E segundo alguns estudos, ele também era um fenômeno que acontecia a cada milhões de anos. Tem alguma relação? Será que foi um cometa verde, um cometa Halley, enfim, né? Porque há uns estudos também que fizeram cálculos desse fenômeno celestial que aconteceu, que guiou os Reis Magos até o nascimento de Jesus, e teve também um estudo nessa área de astronomia. Tem alguma ligação? Procede esse estudo? Tem, né? Tem sim. Eu, como cientista, eu não desprezo informação, eu não desprezo fatos. Então, antigamente, quando não se tinha ainda a construção da ciência, né, que é esse edifício estruturado com uma sólida fundação que nós temos hoje, as pessoas elas registravam a informação da forma como podiam. Então, a mitologia, tudo bem, são histórias repletas de fantasias, mas que tem um fundo real, que foi colocado como uma alegoria. Então, o cientista tem que ter esse olhar de o que é informação e o que foi alegoria colocada em cima. Sobre os Reis Magos, houve já estudos, sim, de pesquisadores sérios que procuraram ver se naquela época poderia ter havido a passagem de algum cometa aqui próximo da Terra. E parece que foi identificado, sim, um cometa bem naquela época. Lembrando que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Isso daí foi colocado a posteriori, porque o solstício de verão era muito comemorado pelas religiões pagãs, porque o verão estava chegando, aí começava a época colheita, de plantações, e quem venerava a natureza tinha a natureza como uma religião. Quando a religião católica foi instituída, para tentar apagar um pouco esses adoradores da natureza, colocou-se então, instituiu-se, né, o nascimento de Jesus bem perto aí desse solstício. Então, mas ele não nasceu exatamente nesse dia. E nem no ano que está dito como sendo o início do nosso calendário. Parece que houve um erro de 2 ou 3 anos. Então, considerando essas imprecisões todas, parece que há possibilidade, sim, de ter aparecido um cometa no céu daquela região. A região ali de Israel, a região da Terra Santa, né?
Pelo menos clareou aí o caminho para os resvagos chegarem até o Menino Jesus. Isso. Serviu aí para clarear aí as veredas. Inclusive, Edivan Martins, esse fenômeno pôde ser observado, se eu não me engano, no ano passado, não foi, professor? Eu acho que teve essa junção ali que foi dita, que era aquela estrela, né, que encaminhou ali os Reis Magos, né? Acho que foi o ano passado, se não me engano. Ano passado, sobre os Reis Magos, eu desconheço, mas não estou dizendo que não houve. Não, sim, claro. Mas eu acho que foi, não sei se, eu sei que foi há pouco tempo, teve ali aquela observação, olha, vai juntar ali, é porque a gente como leigo, assim, mas, todo ano, juntar, todo ano tem algum, né, planeta algum com né, alguma coisa assim que chegou nesse ponto aí da Então, Estrela dos Reis Magos. Então, quem quiser observar aí, né, os céus... Eu quero solicitar para os dos ouvintes aqui, quem tiver um telescópio, para emprestar para a gente aqui, porque Alexandre, meu amigo, prepare seu telescópio que eu vou... Né, vamos contactar aqui. Fazer uma foto e trazer aqui para a gente mostrar para o... Não, com telescópio profissional, certamente vocês vão conseguir ver, e vocês conseguem encontrar imagens na internet tiradas por quem tem esses telescópios. Maravilha. Então, maravilha. O cometa continua sendo fotografado. Quero lhe agradecer imensamente aqui pelas suas informações. Muito obrigada por tirar aqui as nossas curiosidades, né? Para o pessoal também conhecer um pouquinho mais aí desse fenômeno, o cometa verde, que, como o professor disse, tá aí disponível. De repente, se você tiver, né? O telescópio é muito mais fácil de você poder vê-lo. A olho nu tá um pouquinho mais difícil, mas não custa nada tentar, você que gosta aí, de repente, né? De observar esses fenômenos. Mas não vai transformar isso numa farra, porque você embriagado, você pode ver 2, 3, 4 ou 5 cometas. Professor José Henrique Fernandes, coordenador do projeto Caravana Espacial. Professor, antes da gente terminar, rapidinho fala sobre o projeto, né? Você falou só um pouquinho, sim, pincelou, né, sobre o projeto, mas fala mais pra gente sobre o Caravana Espacial. Sim, foi um projeto submetido aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A gente tem um pouco mais de R$500 milhões para promover essas viagens para o interior em 2 anos. Então a gente vai visitar 30 cidades do interior do Nordeste e levando astronomia e astronáutica para o povo dessas cidades, que nem sempre tem museus ou mesmo escolas com essa especialização. Então a gente vai levar planetário inflável, telescópios profissionais, vamos fazer mini feiras de ciências e esperemos que o público se engaje e goste muito, porque o céu noturno tem muitas coisas belas para nos contar. Hora de reis, ouvir estrelas. É verdade. Professor, então já tem a próxima data marcada para esse evento acontecer, para a caravana se deslocar? Provavelmente final de março, mas isso ainda depende da liberação de uma outra parcela das verbas. Sim, maravilha. Mas durante esse ano aí de 2023 vai estar acontecendo com certeza, né? Com certeza, 23 e 24. Maravilha. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada, professor José Henrique Fernandes. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado aí. E se alguém tiver interesse, pode mandar e-mails e perguntas para vocês que nós responderemos, viu? Maravilha, maravilha. Pode mandar então, gente. Manda aí pergunta pra gente. Usa o WhatsApp também, 999891263, que a gente repassa a pergunta aqui pro professor José Henrique. Muito obrigada, professor. Um ótimo dia pro senhor, uma ótima sexta-feira. Obrigada. Ótimo dia a todos. O céu e o mar têm coisas maravilhosas. Edivan Martins,